Alô, aqui. Meu nome é Fátima Fonseca, eu sou cantora e compositora. Imagino que você deve receber uma demanda enorme de composições diariamente. Queria saber se, de fato, você tem realmente a oportunidade de ouvir todo esse trabalho, todos esses trabalhos que chegam a você. Como é feita essa seleção? Se tem mais pessoas contigo que conseguem dar conta desse trabalho? Eu tenho uma equipe e eu estou quase entrando em outubro. As coisas que eu recebi em outubro, eu estou começando a ouvir agora. Estou quase entrando em outubro, tá? Finalzinho de setembro. Imagino que agora vai aumentar o trabalho depois dessa apresentação aqui hoje. Mas a gente escuta tudo que a gente recebe. Tá certo. Obrigada. Oi, Marcel. Aqui. Oi. Eu sou o Juliano Polimeno da PlayX. Eu tenho um sistema de inteligência musical, de acompanhamento, monitoramento e insight para música. Sim. E queria te perguntar que tipo de dados você se nutre para melhorar a tua escolha? Você acompanha ranking, dado de web, esse tipo de coisa? Isso não é um processo, ele não tem influência no processo decisório em dramaturgia. Ele é muito mais útil para mim em variedade, porque a dinâmica de variedade, seja o artista indo no programa, seja a música que está tocando de fundo enquanto o Luciano Huck ou enquanto o Faustão está falando, ela tem uma dinâmica que ela é o hit, é o que está tocando, é o que está estourado naquele momento. Então, essas ferramentas, eu uso algumas ferramentas de mercado, faço as críticas e essas ferramentas, critico elas no sentido de não deixar elas me operarem. Se eu for olhar um monitoramento de rádio, eu vou possivelmente escolher a música que está gastando mais dinheiro para tocar. Então, a gente tende a fazer um acompanhamento de alguns nomes, sejam nacionais e internacionais, e são bastante nomes. Eu tenho uma equipe dedicada a isso, e um sisteminha que a gente desenvolveu também com um algoritmo, que colhe crescimento de seguidores em Instagram, segmento de followers no YouTube, crescimento de plays no YouTube, rankings de players digitais, Spotify, Deezer, Radio, nem tem mais. O ranking de show, volume de show que esses artistas estão fazendo, em que acompanhamento periódico de alguns artistas, mas a gente está falando de pelo menos 15, 20 artistas de cada segmento. É bastante gente. E tem toda essa questão da crítica que a gente faz ao sistema para o sistema não nos manipular, né? Eu sempre dou o exemplo do Luan Santana. O Luan Santana, Escreve Aí, foi a música mais tocada no rádio ano passado, pela Crowley. Sendo que a Crowley ela usa um número absoluto de plays, ela não critica IDH da cidade, ela não critica a população. A música do Luan, se não me engano, tocou 6.800 e alguma coisa vezes. Se você dividir, isso dá uma vez a cada 5 minutos, 6 minutos. Para ser bem caricato, se o Luan comprasse uma rádio no interior do Acre e botasse a música dele para tocar em looping e só tocasse nessa rádio dele, e essa rádio fosse monitorada pela Crowley, ele ainda assim seria a música mais tocada no país naquele ano, o que não condiz com a realidade. Então, por ter vindo do mercado, por saber como manipular esses números todos, né, onde eu trabalhei, na gravadora que eu trabalhei, a gente também tinha os nossos argumentos da nossa equipe de divulgação para vai lá e convence fulano a botar esse cara no Faustão, vai lá e convence fulano a botar esse cara no Caldeirão do Huck. A gente também sabe manipular, eu também sei manipular os números. Então, por saber manipular esses números, eu critico para não ser manipulado de volta. É isso. Marcel,
Não sei, de um braço levantado aqui, quebrado, inclusive. Meu nome é Felipe, tudo bem? Bom. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou um pouco já sobre como funciona com música estrangeira, que às vezes você tem dificuldade com músicas muito famosas, como Beatles, por exemplo. Sim. Mas algumas vezes a gente tem a vontade de criar uma versão em português para algumas músicas que já são famosas nas línguas originais. E eu queria saber, se não me engano, isso já até aconteceu na Globo com, se não me engano, a Adriana Falcão, que eu não sei se está ainda na Globo, já esteve, enfim, que ela também é compositora, né? Exato. E eu queria saber como funciona a conversão. Eu, inclusive, nem sei se a versão dela era autorizada, da original. Mas se quando vocês... Também não sei te responder se era autorizada ou não, mas o ponto é exatamente esse. O ponto genérico. O ponto é esse. Você como compositor, você tem pode fazer o que você quiser e compor a versão que você quiser. Eu só vou precisar, enquanto TV, e antes dessa música ser uma possibilidade para mim, que você regularize ela. E a regularização dessa música é responsabilidade sua. Eu só tomo ciência que ela existe depois que ela está devidamente registrada, autorizada, cadastrada. Basicamente é isso. Vale para a versão e vale para a regravação. De nada adianta. Muitas vezes a gente teve uma abertura de Império e a gente teve o autoral dos Beatles liberado, mas o fonograma dos Beatles negado. E a gente regravou essa obra. Foi o Dan Torres que regravou e foi a abertura. Antes da gente colocar na abertura, o Dan Torres, que era um artista independente, não era artista da Som Livre, não era artista de nenhuma gravadora, era um intérprete, estava sem vínculo nenhum. A gente achou, por ele ser inglês, por ele ter um inglês perfeito, a gente achou que ele poderia cantar bem aquela música. A gente já tinha visto ele, a equipe da novela, eu trabalhava na Som Livre na época, a equipe da novela já tinha visto ele cantar essa música em shows, optou por ele. Ele, Dan Torres, entrou em contato com a gravadora dos Beatles, ele produziu a música, ele gravou. Uma vez a música existindo, o fonograma existindo, regularizado, aí sim ele passou a ser uma opção para a Globo. É isso. Oi. Sou Zé Eduardo, tenho produtora de som e um selo aqui em São Paulo. E a Globo sempre fez os discos, né, foram de novela, foram sempre muito famosos, assim, tanto a parte internacional, nacional. E eu queria saber hoje, assim, se esse repertório de novela ele ainda é colocado assim em alguma plataforma, assim, tal novela foram essas músicas ou não? Só vou corrigir a tua pergunta, não é a Globo, é a Som Livre. Desculpa, perdão, Som Livre, exato. As trilhas, elas continuam sendo lançadas pela Som Livre. O que eu tentei fazer na minha ida para a Globo foi jogar todo esse processo decisório da trilha o mais para trás possível, para que a gente conseguisse lançar a trilha junto com a estreia da novela, e isso acontece desde a regra do jogo. Mas toda a premissa e as decisões de lançamento, o que lança, quando lança, por que lança, como lança e em que plataforma lança, a Globo não tem ingerência nenhuma sobre isso. Isso é uma decisão comercial da gravadora, que é a Som Livre. Oi. Oi, Marcel. Eu sou a Thier, sou cantora e compositora. Vim te conhecer, inclusive, pessoalmente. Tudo bom? Tudo bem. E dei muita sorte com a minha música lá na novela, à noite. A do Pablo Alborán ficou linda também. A do Pablo Alborán também foi linda. Essa foi mais no susto, mais rápido. E eu queria saber... O Sérgio me ligou e falou, precisamos. Eu falei... Não, foi super bom, deu certo. Mas eu queria saber exatamente isso. Quanto tempo antes que já ocorre essa produção da novela, os personagens e tal, que essa música chega e ela combina? Porque muitas vezes a gente assiste a novela e fala, poxa vida, tinha uma música perfeita para essa novela. Então, mais ou menos, quanto tempo antes que isso é decidido? Depende da novela? Como é que é? Isso é muito legal essa pergunta, porque quando a comunicação da Globo começa a soltar as chamadas da próxima novela, o telefone dispara, todo mundo querendo mostrar música, e nesse momento a trilha já está fechada. Normalmente são 4 meses antes que a gente faz a trilha.
se não 100% da trilha, 90% da trilha. Óbvio, tem casos, por exemplo, Malhação, que é uma novela mais longa e que vai um ano inteiro, a gente tende a segurar um pouco, escolher menos músicas no primeiro momento da novela e deixa ela ganhar um pouco mais de corpo e vai escolhendo mais durante ela. Mas às vezes acontece isso também. No meio da novela muda-se a trilha, não? De vez em quando acontece? Muda-se completamente, não. Dado que é uma obra aberta, personagens entram, personagens saem, e aí você precisa defender artisticamente e musicalmente essa mudança. Então acontece no meio da novela, mas é raro, assim, nunca vai ser um percentual maior do que 20%, no máximo 30%. É raro. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu não estou controlando o horário, não, tá? Se alguém da produção estiver controlando aí, estou seguindo. Oi, Marcel. Oi. Eu queria perguntar, claro que dependendo da história, como você mesmo disse, a escolha da canção é feita de acordo com a história. Mas queria saber se existem aspectos objetivos que você pudesse elencar. Defina aspectos objetivos. Objetivos, assim, fatores de sucesso ou fatores que possam ser ganchos para que você consiga colocar essa música, que ela saia dessa pilha de 30 CDs e vá para e comece a participar desse processo seletivo. Ou se talvez, de uma certa forma, que você pudesse dizer quais seriam os 5 maiores problemas ou 5 erros que as pessoas cometem quando vão tentar se inscrever ou mandar material para você. Não existe uma fórmula. É óbvio que assim você tem algumas tendências. A Tia talvez seja um excelente exemplo. A gente teve A Noite, que foi um sucesso estrondoso, conversando com o Sérgio Afonso, Tia da Warner. Conversando com o Sérgio Afonso, o Sérgio mostrou uma preocupação onde ele falou, olha, que ótimo que A Noite foi um sucesso, mas e aí? O que a gente faz a partir de agora? Como é que a gente estabelece a Thier como esse novo artista mainstream e todos os rótulos e jargões que o mercado fonográfico dá. Dentro desse escopo, na hora que surgiu uma música do Pablo Alborán, que foi que eu acabei de citar, e que é um artista também da Warner. A gente queria muito a música, mas era uma música cantada em espanhol, e a gente tem a percepção que talvez ela só em espanhol, numa novela que tinha um núcleo italiano, ela não ia funcionar muito bem, mas a gente não queria abrir mão daquela música do Pablo Alborán. A gente falou, vamos propor para o Pablo Alborán um dueto com um artista nacional. Automaticamente, o primeiro nome que veio à cabeça foi o nome da Tia. Tinha acabado de vir de um case de sucesso. Dentro daquilo que eu te falei, de temos que também ser um curador disso, por que não tentar continuar dando prosseguimento para esse artista? E atendia todos os pré-requisitos que a gente queria para isso. Ia cantar em português, era uma voz feminina fazendo um dueto com uma voz masculina, que era a voz original em espanhol. Facilitava o processo burocrático, porque era da mesma gravadora, então a gravadora tinha interesse. Talvez a Warner dificultasse muito mais a liberação dessa versão em português se eu tivesse escolhido a Tulipa, escolher a Tia. Então, todos esses pormenores são pensados, mas se a gente entendesse que a Tulipa ficaria para a novela seria muito melhor que a Tia, a gente teria comprado a briga da Tulipa, dando exemplo da Tulipa por um acaso. Então, esses ganchos, eles existem sem existir. Tem algumas coisas que são facilitadores, são predisposições, mas
se a música não for boa e se ela não servir para a história, todo o resto se dissolve, porque não vai conseguir ter sustentação para chegar, para sair do outro lado. Oi, sou eu aqui. Oi. Meu nome é Badia Assad, sou cantora também, compositora, violonista. E eu cheguei atrasado um pouquinho, me desculpe, então não sei se essa pergunta já foi feita, mas qual é o caminho para uma produção independente chegar até você? Sem uma gravadora por trás. Tá. Já foi falado. Você pode mandar lá para o Projac o teu CD, manda um só, não precisa mandar uma caixa, só vou ouvir um. Ou então manda por e-mail, pode ser o arquivo anexo, pode ser um link, o link manda de transfer. Se for playlist, eu uso o Spotify. Do jeito que você preferir, do jeito que for mais prático para você. O seu e-mail, você falou, é marcel.klein? nome.sobrenome@tvglobo.com.br. Obrigada. Aqui. Daniel. Aqui desse lado. Aqui. Oi. Sou cantor-compositor e também tem um selo que abrange uma grande quantidade de pessoas. E nesse selo, a gente pergunta para você tem reuniões periódicas, né, com pessoas que apresentam, que são agregadores, né, de material. No caso, como é que se daria essa reunião? Manda um e-mail, fala, tenho aqui 30 artistas para te apresentar, né, uma vez a cada 3 meses. Gente, não precisa ser nem 30 artistas. A empresária da Isabela Taviani bateu na minha sala, eu recebi ela. Entendi. A outra pergunta seria o follow-up disso por e-mail também. Sim. Esse é um ponto sensível. Eu só faço follow-up do que funcionou. Eu estou entrando em outubro, né, ainda. Se eu for responder todo mundo que eu ouvi, eu não trabalho. Então, eu só faço follow-up, só dou resposta do que rolou. Do que não rolou. E o fato de não rolar não significa que não possa vir a rolar no futuro. Olá, boa tarde. Meu nome é Vitor Calilpi, sou vocalista do Projeto Vera, lá do Ceará, de Fortaleza. E, Marcelo, Clem, eu tenho uma dúvida que ela é bem simples. Você tinha citado uma hora que é a questão dos teus sistemas de análise e que você também, no caso, fiscaliza os números, essas coisas. Quando, no caso, tem um artista, no caso, tem uma música que realmente cai com a proposta do que está sendo passado na novela, essa coisa, você faz uma análise mínima do território, como é que é, no caso, também, o acompanhamento, o volume da banda. Isso, e você procura, no caso, algo bem fidedigno, assim, uma coisa como se fosse orgânica, uma pureza dentro do volume dela. Você analisa isso muito pela região ou também pelo fato de, vamos dizer que, olha, no caso essa banda, esses artistas, tem um volume pequeno, mas o engajamento desse pequeno volume mostra ser, em termos de proporção, ser bem... Isso é uma prioridade, de certa forma? Não, depende para qual conteúdo. Essa análise de região e do acompanhamento, quanto esse artista está rodando em show, volumetria, seguidores, isso se justifica muito mais por uma linha de variedades, uma linha de show, para esses artistas irem até os programas, do que propriamente para a novela. A novela é a história pela história, a música pela música. Toda essa questão... a gente busca sempre a aderência, né? A gente quer falar para diferentes públicos, a gente quer contar a nossa história para diferentes fatias da sociedade, se possível para todas as fatias. E vai dar aderência daquela história, daquele artista, ao conteúdo que a gente está utilizando. Então, assim, para finalizar, como uma objeção, é muito bom, no caso, manter, independente de grandes volumes, uma originalidade, pelo menos algo mais, como é que eu te digo, orgânico,
dentro das coisas que tu apresenta, dentro da tua circulação do teu áudio, do teu material audiovisual. Isso aí, no final de contas, para esse tipo de análise, acaba sendo mais importante do que um volume à toa, que às vezes banda acaba gerando para gerar o tipo de atrativo aos olhos. Então, esse tipo de coisa realmente chega a ser mais importante, de fato, para esse tipo de situação. A importância é a aderência à história. A gente teve artistas tocando em Velho Chico, por exemplo, e se você for analisar o número desses artistas, eles seriam descartados num primeiro corte, se fosse apenas por número. Perfeito, perfeito. Ok, era isso mesmo. É aderência artística. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso é muito bom. Tira a nuvem cinza. Valeu. Oi? Galera, obrigado. Espero ter tirado todas as dúvidas. É isso.